abraço a você, caro amigo internauta, minha gratidão por estar aqui mais uma vez acessando o nosso vídeo, que você já sabe, pode também acessar pelo site da Editora Chico Xavier, que é o www.editorachicoxavier.com.br. Hoje nós vamos tratar da questão número 222 de O Livro dos Espíritos, que está na sua parte segunda, do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, no seu capítulo 5º, Considerações sobre a Pluralidade das Existências. Essa questão 222, ela não é bem uma pergunta, é um comentário muito grande, mas nós vamos lendo e vamos comentando à medida da leitura para não se tornar cansativo. É importante que nós façamos essa pergunta, ainda que seja um vídeo mais demorado, para que a nossa obra possa estar completa e o comentário possa estar completo. Então a questão 222 começa assim. Não é novo, dizem alguns, o dogma da reencarnação. Ressuscitaram-no da doutrina de Pitágoras. Nunca dissemos ser de intervenção moderna a doutrina dos espíritos. Constituindo uma lei da natureza, o espiritismo há de ter existido desde a origem dos tempos, e sempre nos esforçamos por demonstrar que dele se descobrem sinais na antiguidade mais remota. Pitágoras, como se sabe, não foi o autor do sistema da metempsicose. Ele o acolheu dos filósofos indianos e dos egípcios, que o tinham desde tempos imemoriais. A ideia da transmigração das almas formava, pois, uma crença vulgar, aceita pelos homens mais eminentes. De que modo adquiriram esta crença? Por uma revelação ou por uma intuição? Ignoramo-lo. Seja, porém, como for, o que não padece dúvida é que uma ideia não atravessa séculos e séculos, nem consegue impor-se a inteligências de escola se não contiver algo de sério. Assim, a ancianidade desta doutrina, em vez de ser uma objeção, seria prova a seu favor. Contudo, entre a metempsicose dos antigos e a moderna doutrina da reencarnação, há, como também se sabe, profunda diferença, assinalada pelo fato de os espíritos rejeitarem, de maneira absoluta, a transmigração da alma do homem para os animais e reciprocamente. Ora, vamos dar uma paradinha na leitura para fazermos alguns comentários sobre aquilo que lemos até aqui. A reencarnação é um dos princípios fundamentais da doutrina espírita, mas o espiritismo não criou a ideia da reencarnação. Ela faz parte de diversas crenças de todos os povos imemoriais. E nem é também a reencarnação crença apenas da doutrina espírita. Várias religiões da atualidade também têm a reencarnação em seus dogmas. Mas a metempsicose, citada aqui na leitura por Kardec, ela ensinava diferente sobre a reencarnação que nós estudamos aqui na doutrina espírita. Ela ensinava que existia a reencarnação, mas admitia que o espírito de um homem pudesse, em uma vida futura, vir a reencarnar no corpo de um animal. E isso a doutrina espírita não aceita. A doutrina espírita, ela diz que o caminho da vida, o caminho de toda a criação de Deus é o caminho da evolução. Não há involução, não há retrocesso na caminhada da criatura. Então, se o espírito já conseguiu conquistar a condição hominal, já conquistou a razão, a capacidade de pensar de uma forma perene, ele não vai mais evoluir e voltar para uma experiência no reino animal. Isso não é possível porque não é possível o retrocesso, segundo nos ensina a doutrina espírita. E aí continuamos na leitura de Kardec. Portanto, diz ele, ensinando o dogma da pluralidade das existências corporais, os espíritos renovam uma doutrina que teve origem nas primeiras idades do mundo e que se conservou no íntimo de muitas pessoas até os nossos dias. Simplesmente, eles a apresentam de um ponto de vista mais racional, mais acorde com as leis progressivas da natureza e mais de conformidade com a sabedoria do Criador, despindo-se de todos os acessórios da superstição.
Circunstância digna de nota é que não só neste livro os Espíritos a ensinaram no decurso dos últimos tempos. Já antes da sua publicação, numerosas comunicações da mesma natureza se obtiveram em vários países, multiplicando-se depois consideravelmente. Talvez fosse aqui o caso de examinarmos por que os espíritos não parecem todos de acordo sobre esta questão. Mais tarde, porém, voltaremos a esse assunto. Bom, paremos aqui mais um pouco a nossa leitura para fazer o seguinte comentário. Kardec, ele sempre analisa todas as questões que os espíritos colocam, procurando explicar todas as argumentações que podem negar essas questões. Em tudo na vida há posições contrárias. Toda afirmação que se possa fazer dentro de qualquer ciência tem que haver a posição contrária, até para que haja aprendizado, para que haja crescimento. É importante esse questionamento para que nós possamos, através de uma reflexão, da busca de provas, conquistar o conhecimento efetivo da verdade. E isso faz parte da alma humana, a busca do conhecimento, a busca da evolução. E até é necessário para a evolução do ser. É questionando que nós aprendemos. E isso não poderia ser diferente quando o tema é reencarnação. Nós buscamos uma compreensão da reencarnação da maneira como lá na primitividade os povos poderiam compreendê-la. A transmigração da alma vem de um animal para outro, do animal para o homem, do homem para o animal, porque a alma não tinha ainda um estudo sobre a evolução do espírito e a sua correlação com as diversas oportunidades de experiência no reino animal, vegetal, mineral e até mesmo no reino hominal. Quando vieram os espíritos trazer a sua doutrina, nos esclareceram de uma forma bastante racional como ocorre a lei divina, como é a criação, qual é a caminhada evolutiva do ser criado, inicialmente simples e ignorantes, e nos mostrando principalmente que não há involução, não há retrocesso. A caminhada será sempre para frente. Óbvio que ainda haverá muitos que vão tentar negar a doutrina, vão tentar de alguma forma questionar, mas isso, como já disse, faz parte do aprendizado de todos nós. Continuemos então nos esclarecimentos de Kardec. Ele diz assim: examinaremos de outro ponto de vista a matéria e, abstraindo de qualquer intervenção dos espíritos, deixemo-los de lado por enquanto. Suponhamos que esta teoria nada tenha que ver com eles. Suponhamos mesmo que jamais se haja cogitado de espíritos. Coloquemo-nos momentaneamente num terreno neutro, admitindo o mesmo grau de probabilidade para ambas as hipóteses, isto é, a da pluralidade e da unicidade das existências corpóreas, e vejamos para que lado a razão e o nosso próprio interesse nos vão pender. Muitos repelem a ideia da reencarnação pelo só motivo de ela não lhes convir. Dizem que uma existência já lhes chega de sobra e que, portanto, não desejariam recomeçar outra semelhante. De alguns, sabemos que saltam em fúria só com pensarem que tenham que voltar à Terra. Perguntar-lhes-emos apenas se imaginam que Deus lhes pediu o parecer ou consultou os gostos para regular o universo. Uma de duas: ou a reencarnação existe, ou não existe. Se existe, nada importa que os contrarie. Terão que a sofrer sem que para isso lhes peça Deus permissão. Afiguram-se-nos os que assim falam, um doente a dizer: sofri hoje bastante, não quero sofrer mais amanhã. Qualquer que seja o seu mau humor, não terá por isso que sofrer menos no dia seguinte, nem nos que se sucederem, até que se ache curado. Consequentemente, se os que de tal maneira se externam tiverem que viver de novo, corporalmente, então tornarão a viver, reencarnarão. Nada lhes adiantará rebelarem-se, quais crianças que não querem ir para o colégio ou condenados para a prisão. Passarão pelo que têm de passar. São demasiado pueris semelhantes objeções, para merecerem mais seriamente serem examinadas. Diremos, todavia, aos que as formulam,
que se tranquilizem, que a doutrina espírita no tocante à reencarnação não é tão terrível como a julgam, que se a houvessem estudado a fundo, não se mostrariam tão aterrorizados, saberiam que deles dependem as condições da nova existência, que será feliz ou desgraçada conforme ao que tiverem feito deste mundo, que desde agora poderão elevar-se tão alto que a recaída no lodaçal não lhes seja mais algo a temer. Bom, vamos parar a leitura por aqui, para ver o seguinte: a existência ou não de reencarnação independe da vontade do homem. Isso faz parte da lei divina. Então, a lei divina é que ela busca nos proporcionar o progresso. Pelas provas que nós temos hoje na nossa vida, nós podemos saber o que fizemos de bom ou de mal no passado. E pelo que fizemos hoje, nós podemos saber o que virá amanhã, já que existe uma lei de causa e efeito, o livre-arbítrio, através da qual eu escolho o que fazer, e causa e efeito, através da qual eu vou sofrer as consequências dessas minhas escolhas. Portanto, se eu sofro hoje, se hoje eu passo por alguma dificuldade, é porque fiz más escolhas no meu passado. Ora, se eu tenho que reencarnar e quero não ter tanto sofrimento assim, basta eu fazer boas escolhas. E quais são as boas escolhas? Aquelas que nos exemplificou e nos ensinou Jesus. A escolha do amor, através da prática da caridade. Plantar o bem para colher o bem. Continuemos então na leitura de Kardec. Ele diz assim: suponhamos dirigir-nos a pessoas que acreditam no futuro depois da morte e não aos que criam para si a perspectiva do nada, ou pretendem que suas almas se vão afogar num todo universal onde perdem a individualidade como os pingos da chuva no oceano, o que vem a dar quase no mesmo, ou seja, no nada, porque se perde a individualidade, não existe mais consciência. Ora, pois, se credes num futuro qualquer, certo não admitis que ele seja idêntico para todos. Porquanto, de outro modo, qual a utilidade do bem? Por que haveria o homem de constranger-se? Por que deixaria de satisfazer a todas as suas paixões, a todos os seus desejos, embora à custa de outrem, uma vez que por isso não ficaria sendo melhor nem pior? Credes, ao contrário, que esse futuro será mais ou menos ditoso ou inditoso, conforme ao que houverdes feito durante a vida, e então desejais que seja tão afortunado quanto possível, visto que há de durar para a eternidade? Não. Mas, porventura, teríeis a pretensão de ser dos homens mais perfeitos que hajam existido na terra, e pois com direito a alcançares de um salto a suprema felicidade dos eleitos? Não. Admitis então que há homens de valor maior do que o vosso e com direito a um lugar melhor, sem daí resultar que vos conteis entre os réprobos? Pois bem, colocai-vos mentalmente por um instante nessa situação intermédia, que será a vossa, como acabastes de reconhecer, e imaginai que alguém vos venha dizer: sofreis, não sois tão felizes quanto poderíeis ser, ao passo que diante de vós estão seres que gozam de completa ventura. Quereis mudar na deles a vossa posição? Certamente responderei: que devemos fazer? Quase nada. Recomeçar o trabalho mal executado e executá-lo melhor. Hesitaríeis em aceitar ainda a poder de muitas existências de provações? Façamos outra comparação mais prosaica. Figuremos que há um homem que, sem ter deixado a miséria extrema, sofre, no entanto, privações, por escassez de recursos, viessem dizer a ele: aqui está uma riqueza imensa, de que podeis gozar. Para isto só é necessário que trabalhes arduamente durante 1 minuto. Fosse ele o mais preguiçoso da terra, que sem hesitar diria: trabalhemos 1 minuto, 2 minutos, 1 hora, 1 dia, se for preciso. Que importa isso, desde que se me leve a acabar os meus dias na fartura? Ora, que é a duração da vida corpórea, em confronto com a eternidade? Menos que 1 minuto, menos que
que um segundo. A reencarnação, vamos ao comentário agora. A reencarnação, portanto, é a oportunidade de aprendizado, oportunidade de resgate dos nossos débitos e a oportunidade de evoluirmos, de crescermos enquanto espíritos, enquanto criaturas de Deus. Portanto, as dificuldades da vida, que a vida nos traz hoje, todos os sofrimentos, dores, dificuldades menores ou maiores, não importa, elas são instrumentos de aprendizado, utilizados pela lei divina para promover a nossa evolução. E elas são de acordo com as necessidades de cada um, de acordo com as escolhas boas ou más que cada um fez no passado. Por isso, as dores, os sofrimentos, as dificuldades são diferentes para cada um de nós. Aí está a justiça das diferenças. Elas foram criadas pelas nossas condutas no passado. Nós somos espíritos imortais. Temos a eternidade para aprender, crescer e para alcançar a felicidade. Certamente todos chegaremos lá, já que Jesus nos disse: das ovelhas de meu Pai, nenhuma se perderá. O sofrimento, portanto, em uma reencarnação, por maior que pareça ser grande e acerbo, não é quase nada diante da eternidade. 80 anos, 100, 120 que possamos viver numa reencarnação, diante da eternidade que temos pela frente, já que somos imortais, não é nada de sofrimento. Basta então que trabalhemos melhor, basta que nós utilizemos melhor em nossas vidas, no realizar as nossas escolhas, os exemplos de Jesus, os ensinamentos de Jesus, o amor de Jesus. Devemos aprender com ele e seguir rumo ao objetivo maior de nossa vida, que é a felicidade. Mas continuemos na leitura do que foi posto por Kardec nessa questão 222. Diz ele assim: temos visto algumas pessoas raciocinarem deste modo. Não é possível que Deus, soberanamente bom como é, imponha ao homem a obrigação de recomeçar uma série de misérias e tribulações. Acharão porventura essas pessoas que há mais bondade em condenar Deus, o homem, a sofrer perpetuamente por motivo de alguns momentos de erro, do que em lhe facultar meios de reparar suas faltas? Porque a doutrina que é professada pela teologia tradicional é de que, ao final de uma existência, está definitivamente deliberada a existência daquele ser, sofrendo eternamente ou gozando das benesses eternamente. Ora, Deus seria mau por exigir que o homem venha a uma outra reencarnação durante um período apenas para reparar os erros e aí assim poder progredir e buscar então a sua felicidade? Obviamente que não. Continuemos a leitura. 2 industriais contrataram 2 operários. Cada um dos dois operários podia aspirar a se tornar sócio do seu respectivo patrão. Aconteceu que esses 2 operários, certa vez, empregaram muito mal o seu dia, merecendo ambos ser despedidos. Um dos industriais, não obstante as súplicas do seu, o mandou embora e o pobre operário, não tendo achado mais trabalho, acabou por morrer na miséria. O outro disse ao seu operário: perdeste um dia. Deves-me, por isso, uma compensação. Executaste mal o teu trabalho. Ficaste a me dever uma reparação. Consinto que o recomeces. Trata de executá-lo bem, que te conservarei ao meu serviço e poderás continuar aspirando à posição superior que te prometi. Será preciso, perguntemos, qual dos 2 industriais foi mais humano? Dar-se-á que Deus, que é a clemência mesma, seja mais inexorável do que um homem? Bom, um dos atributos de Deus nós sabemos que é a bondade. E a bondade, ela se expressa, a bondade divina, da lei divina, por nos oportunizar o recomeço a cada novo erro, nos dando novas oportunidades de acertarmos, de repararmos os débitos que assumimos no passado. E um instrumento desse recomeço é a reencarnação. A reencarnação é exatamente fruto da bondade divina.
Sigamos em frente na leitura de Kardec. Diz ele assim: alguma coisa de pungente há na ideia de que a nossa sorte fique para sempre decidida por efeito de alguns anos de provações, ainda quando de nós não tenha dependido o atingirmos a perfeição, ao passo que eminentemente consoladora é a ideia oposta, que nos permite a esperança. Assim, sem nos pronunciarmos pró ou contra a pluralidade das existências, sem preferirmos uma hipótese à outra, declaramos que se aos homens fosse dado escolher, ninguém quereria o julgamento sem apelação. Disse um filósofo que se Deus não existisse, fora mistério inventá-lo para a felicidade do gênero humano. Outro tanto se poderia dizer sobre a pluralidade das existências, mas, conforme atrás ponderamos, Deus não nos pede permissão, nem consulta os nossos gostos. Ou isto é, ou não é. Vejamos de que lado estão as probabilidades e encaremos de outro ponto de vista o assunto, unicamente como estudo filosófico, sempre abstraindo o ensino dos espíritos. Aqui basta uma pausa para comentar o seguinte: é interessante a gente analisar na leitura de Kardec a lógica que ele coloca na análise de todas as questões que lhe são postas. Ele busca a compreensão dos fatos sob todos os pontos de vista, para só depois, então, buscar todas as conclusões plausíveis. É importante esta forma didática que ele tem para que possamos raciocinar e adquirir aquela fé raciocinada nos postulados da doutrina espírita. E Kardec continua assim: se não há reencarnação, só há, evidentemente, uma existência corporal. Se a nossa atual existência corpórea é única, a alma de cada homem foi criada por ocasião do seu nascimento, a menos que se admita a anterioridade da alma, caso em que se caberia perguntar o que era ela antes do nascimento e se o estado em que se achava não constituía uma existência sob qualquer forma. Não há meio termo. Ou a alma existia ou não existia antes do corpo. Se existia, qual a sua situação? Tinha ou não consciência de si mesma? Se tinha individualidade, era progressiva ou era estacionária? Num e no outro caso, a que grau chegara ao tomar o corpo? Admitindo, de acordo com a crença vulgar, que a alma nasce com o corpo, ou, o que vem a ser o mesmo, que antes de encarnar só dispõe de faculdades negativas, perguntamos: primeiro, por que mostra a alma aptidões tão diversas e independentes das ideias que a educação lhe faz adquirir? Segundo, de onde vem a aptidão extranormal que muitas crianças em tenra idade revelam para esta ou aquela arte, para esta ou aquela ciência, enquanto outras se conservam inferiores ou medíocres durante a vida toda? Terceira, donde em uns as ideias inatas ou intuitivas que noutros não existem? Quarto, donde em certas crianças um instituto precoce que revelam para os vícios ou para as virtudes os sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza, contrastando com o meio em que elas nasceram? Quinto, por que, abstraindo-se da educação, uns homens são mais adiantados do que outros? Sexto, por que há selvagens e homens civilizados? Se tomardes de um menino hotentote, recém-nascido, e o educardes nos melhores liceus, fareis deles algum dia um Laplace ou um Newton? Qual a filosofia ou a teosofia capaz de resolver esses problemas? É fora de dúvida que as almas são iguais ao nascerem, ou são desiguais. Se são iguais, por que entre elas tão grande diversidade de aptidões? Dir-se-á que isso não depende do organismo, mas então achamo-nos em presença da mais monstruosa e imoral das doutrinas. O homem seria simples máquina, joguete da matéria. Deixaria de ter a responsabilidade de seus atos, pois que poderia atribuir
tudo as suas imperfeições físicas. Se almas são desiguais, é que Deus as criou assim. Nesse caso, porém, por que a inata superioridade concedida a algumas? Corresponderá a essa parcialidade à justiça de Deus e ao amor que Ele consagra igualmente a todas as suas criaturas? Bom, é claro que com esta análise bem colocada por Allan Kardec, considerar a unicidade das existências fica muito difícil nós concebermos a justiça divina. Há muitas diferenças entre nós ao nascer. Kardec falou muito das diferenças de aptidões, de capacidade de aprendizado, de realizações. Mas há diferenças também de oportunidades que a vida dá a cada um de nós. Muitos nascem pobres, outros ricos, uns enfermos, outros saudáveis, uns em famílias que tenham consciência da educação, que direcionam seus filhos, outros nascem em lares onde não recebem a atenção devida. Tantas e tantas são as nossas dificuldades. Uns nascem, às vezes, paralíticos e outros com a capacidade total, sua capacidade física. Onde estaria a justiça divina se todos nós tivéssemos sido criados ali no momento de nascer? O que justificaria essas diferenças, senão um privilégio que o Criador estaria dando a uns em detrimento de os outros? A justiça divina só pode ser concebida se nós tivermos por base a existência anterior da alma e uma história já feita por ela, débitos contraídos e aprendizados. Os débitos corresponderiam hoje às suas necessidades de aprendizado, portanto, às dores, sofrimentos, dificuldades pelas quais ele passa. E os aprendizados que ele já teve seria justamente as melhores aptidões para a realização desta ou daquela tarefa já na vida de hoje. Isso explica a lei divina, isso explica a realização desta lei na vida de cada um de nós. Continuamos na leitura de Kardec. Admitamos, ao contrário, uma série de progressivas existências anteriores para cada alma e tudo se explica. Ao nascerem, trazem os homens a intuição do que aprenderam antes. São mais ou menos adiantados, conforme o número de existências que contem, conforme já estejam mais ou menos afastados do ponto de partida. Dá-se aí exatamente o que se observa numa reunião de indivíduos de todas as idades, onde cada um terá desenvolvimento proporcionado ao número de anos que tenha vivido. As existências sucessivas serão, para a vida da alma, o que os anos são para a vida do corpo. Reuni em certo dia 1 milheiro de indivíduos de 1 a 80 anos. Suponde que um véu encubra todos os dias precedentes ao que os reunistes e que, em consequência, acreditais que todos nasceram na mesma ocasião. Perguntareis naturalmente, como é que uns são grandes, outros pequenos, uns velhos e outros jovens, instruídos uns, outros ainda ignorantes? Se, porém, dissipando-se a nuvem que lhes oculta o passado, vierdes a saber que todos han vivido mais ou menos tempo, tudo se vos tornará explicado. Deus, em sua justiça, não pode ter criado almas desigualmente perfeitas. Com a pluralidade das existências, a desigualdade que notamos nada mais apresenta em oposição à mais rigorosa equidade. É que apenas vemos o presente e não o passado. A este raciocínio serve de base algum sistema, alguma suposição gratuita? Não. Partimos de um fato patente, incontestável. A desigualdade das aptidões e do desenvolvimento intelectual e moral, e verificamos que nenhuma das teorias correntes o explica, ao passo que uma outra teoria que lhe dá explicação simples, natural e lógica. Será racional preferir-se as que não explicam aquela que explica? À vista da sexta interrogação acima, dirão naturalmente que o Hotentote é de raça inferior. Perguntaremos então se o Hotentote é ou não um homem. Se é, porque a ele
e a sua raça privou Deus dos privilégios concedidos à raça caucásica. Se não é, por que tentar fazê-lo cristão? A doutrina espírita tem mais amplitude do que tudo isso. Segundo ela, não há muitas espécies de homens, há tão somente cujos espíritos estão mais ou menos atrasados, porém, todos suscetíveis de progredir. Não é este o princípio mais conforme à justiça de Deus? Portanto, indubitavelmente, a reencarnação explica a justiça de Deus com todas as suas nuances de forma racional e compreensível para todos nós. Explica as nossas dificuldades, sofrimentos, explica as nossas aptidões e principalmente nos dá a esperança de que podemos construir um futuro melhor para nós, já que os instrumentos de aprendizado que a vida nos trará serão de acordo com as nossas necessidades. Se aprendemos hoje vivenciando a lei do Cristo, a lei de amor que ele nos exemplificou, não haveremos de passar ou de ter tanta necessidade de passar por sofrimentos em vidas futuras. É importante, portanto, que nós tenhamos essa esperança para seguirmos em frente. E voltemos a Kardec. Dizer assim: vimos de apreciar a alma com relação ao seu passado e ao seu presente. Se a considerarmos tendo em vista o seu futuro, esbarraremos nas mesmas dificuldades. Primeira, diz Kardec, se a nossa existência atual é que só ela decidirá a nossa sorte vindoura, quais na vida futura as posições respectivas do selvagem e do homem civilizado? Estarão no mesmo nível ou se acharão distanciados um do outro no tocante à soma de felicidade eterna que lhes caiba? Segunda, o homem que trabalhou toda a sua vida por melhorar-se virá a ocupar a mesma categoria de outro que se conservou em grau inferior de seu adiantamento, não por culpa sua, mas porque não teve tempo nem possibilidade de se tornar melhor? Terceiro, o que praticou o mal por não ter podido instruir-se, será culpado de um estado de coisas cuja existência em nada dependeu dele? Quarto, trabalha-se continuamente por esclarecer, moralizar, civilizar os homens. Mas em contraposição a um que fica esclarecido, milhões de outros morrem todos os dias antes que a luz lhes tenha chegado. Qual a sorte destes últimos? Serão tratados como réprobos? No caso contrário, que fizeram para ocupar categoria idêntica à dos outros? Que sorte aguarda os que morrem na infância, quando ainda não puderam fazer nem o bem e nem o mal? Se vão para o meio dos eleitos, por que esse favor, sem que coisa alguma hajam feito para merecer? Em virtude de que privilégio eles se veem isentos das tribulações da vida? Haverá alguma doutrina capaz de resolver esses problemas? Admitam-se as existências consecutivas e tudo se explicará confortavelmente. A justiça de Deus. O que se não pôde fazer numa existência, faça em outra. Assim é que ninguém escapa à lei do progresso, que cada um será recompensado segundo o seu merecimento real e que ninguém fica excluído da felicidade suprema a que todos podem aspirar, quaisquer que sejam os obstáculos com que topem no caminho. Jesus nos ensinou: das ovelhas de meu Pai, nenhuma se perderá. Ora, se todos nós chegaremos a igual destino, como entender isso na unicidade das existências? Tal ensinamento de Jesus já estaria radicalmente contrário ao ensinamento da teologia tradicional, que diz que, ao final de cada existência, cada um de nós, de acordo com as suas obras, será separado, ou de acordo com a sua fé, será separado para o que chamam de inferno ou para o que chamam de céu. O fato é que, se cada um de nós terá a sua sorte, inevitavelmente decidida após uma reencarnação, onde se coloca a palavra de Jesus dizendo que das ovelhas de meu Pai nenhuma se perderá. Vamos aos ensinamentos do Mestre dizer que o bom e o mal poderão ter a mesma sorte no futuro.
Aquele que conseguiu já ser bom, ele passará por caminhos mais amenos para o seu aprendizado. Aquele que for mal hoje, ele não terá irremediavelmente decidido a sua existência pela eternidade. Mas ele passará por dificuldades, ele resgatará os seus débitos e depois ele vai aprender, crescer e também atingir a felicidade. Isso está mais condizente com a doutrina de Jesus e está mais condizente com a bondade divina, com a justiça divina. A reencarnação, portanto, é também a chave para explicar não apenas as dificuldades nossas do passado, as diferenças ao nascer, mas também os nossos destinos para o nosso futuro. Cada um de nós receberá daquilo que plantamos, colherá os frutos do seu plantio, mas aqueles que plantou mal haverão de ter novas oportunidades para retomar a sua existência corporal, para retomar a sua atividade, passar a produzir uma nova plantação, agora boa, e colher bons frutos no seu futuro também. A reencarnação é o caminho da evolução do ser humano. Continuemos com Kardec. Ele diz assim: essas questões facilmente se multiplicariam ao infinito, porquanto inúmeros são os problemas psicológicos e morais que só na pluralidade das existências encontram solução. Limitamo-nos a formular as de ordem mais geral. Como quer que seja, alegar-se-á talvez que a Igreja não admite a doutrina da reencarnação, que ela subverteria a religião. Não temos o intuito de tratar desta questão neste momento. Basta-nos o havermos demonstrado que aquela doutrina é eminentemente moral e racional. Ora, o que é moral e racional não pode estar em oposição a uma religião que proclama ser Deus, a bondade e a razão por excelência. Que teria sido da religião se contra a opinião universal e o testemunho da ciência se houvesse obstinadamente recusado a render-se à evidência e expulsado de seu seio todos os que não acreditassem no movimento do Sol ou nos 6 dias da criação? Que crédito houvera merecido e que autoridade teria tido entre os povos cultos uma religião fundada em erros manifestos e que os impusesse como artigos de fé? Logo que a evidência se patenteou, a Igreja criteriosamente se colocou ao lado da evidência. Uma vez provado que certas coisas existentes seriam impossíveis sem a reencarnação, que a não ser por este meio não se consegue explicar alguns pontos do dogma, cumpre admiti-lo e reconhecer meramente aparente o antagonismo entre esta doutrina e a dogmática. Mais adiante mostraremos que talvez seja muito menor do que se pensa a distância que da doutrina das vidas sucessivas separa a religião, e que a esta não faria aquela doutrina maior mal do que lhe fizeram as descobertas do movimento da Terra e dos períodos geológicos, as quais, à primeira vista, pareceram desmentir os textos sagrados. Demais, o princípio da reencarnação ressalta de muitas passagens das Escrituras, achando-se especialmente formulado de modo explícito no Evangelho. Quando desciam da montanha, depois da transfiguração, Jesus lhes fez esta recomendação: não faleis a ninguém do que acabastes de ver, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dentre os mortos. Perguntaram-lhe então seus discípulos: por que dizem os escribas ser preciso que primeiro venha Elias? Respondeu-lhes Jesus: é certo que Elias há de vir e que restabelecerá todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o conheceram e o fizeram sofrer como entenderam. Do mesmo modo darão a morte ao Filho do Homem. Compreenderam então seus discípulos que era de João Batista que ele lhes falava. São Mateus, capítulo 17. Pois que João Batista for Elias, houve reencarnação do espírito ou da alma de Elias no corpo de João Batista. Em suma, como quer que opinemos acerca da reencarnação, quer a aceitamos, quer não, isso não constituirá motivo para que deixemos de sofrê-la, desde que ela exista,
malgrado a todas as crenças em contrário. O essencial está em que o ensino dos Espíritos é eminentemente cristão. Apoia-se na imortalidade da alma, nas penas e recompensas futuras, na justiça de Deus, no livre-arbítrio do homem e na moral do Cristo. Logo, não é antirreligioso. Jesus nos ensinou a reencarnação, e não apenas nessa passagem de Elias com João Batista, citada por Allan Kardec. Há outras passagens dos ensinamentos de Jesus que também nos levam à reencarnação. A lei divina não pode ser aplicada a um tempo, a um povo ou aos seus profetas. Se João Batista era mesmo Elias, isso só poderia se dar pela reencarnação, já que se conhece a história de João Batista, que está também no Evangelho, se conhece desde o seu nascimento, a sua infância e tudo mais. Então ele não poderia ser Elias ressuscitado, mas apenas Elias reencarnado agora num outro corpo e conhecido como João Batista. Então, portanto, devemos falar apenas de reencarnação. E em vários outros pontos Jesus nos fala desta reencarnação. Voltemos a Kardec, diz ele ainda assim: temos raciocinado, abstraindo, como dissemos, de qualquer ensinamento espírita que para certas pessoas carece de autoridade. Não é somente porque veio dos espíritos que nós e tantos outros nos fizemos adeptos da pluralidade das existências. É porque essa doutrina nos pareceu a mais lógica e porque só ela resolve as questões até então insolúveis. Ainda quanto fosse da autoria de um simples mortal, tê-la-íamos igualmente adotado e não houvéramos hesitado um segundo mais em renunciar às ideias que esposávamos antes. Em sendo demonstrado o erro, muito mais que perder do que ganhar tem o amor próprio, com o se obstinar na sustentação de uma ideia falsa. Assim também, tê-la-íamos repelido mesmo que provindo dos espíritos, se nos parecer a contrária à razão, como repelimos muitas outras, pois sabemos por experiência que não se deve aceitar cegamente tudo o que venha deles, da mesma forma que se não deve adotar às cegas tudo o que proceda dos homens. O melhor título que, ao nosso ver, recomenda a ideia da reencarnação é o de ser, antes de tudo, lógica. Outro, no entanto, ela apresenta o de a confirmarem os fatos positivos e, por bem dizer, materiais, que um estudo atento e criterioso revela a quem se dê ao trabalho de observar com paciência e perseverança, diante dos quais não há mais lugar para a dúvida. Quando esses fatos se houverem vulgarizado, como os da formação e do movimento da Terra, forçoso será que todos se rendam à evidência e os que se lhes colocaram em oposição ver-se-ão constrangidos a desdizer-se. Reconheçamos, portanto, em resumo, que só a doutrina da pluralidade das existências explica o que sem ela se mantém inexplicável, que é altamente consoladora e conforme a mais rigorosa justiça, que constitui para o homem a âncora de salvação que Deus, por misericórdia, lhe concedeu. Sem a reencarnação, portanto, meus amigos, não é possível se conceber um Deus justo e bom. A reencarnação é a chave do entendimento de todas as facilidades, oportunidades e de todos os reveses que a vida nos concede a cada um de nós. É a reencarnação que nos dá a melhor compreensão dos estudos daquilo que Cristo nos ensinou. Jesus nos disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A lógica da vida nos mostra que a reencarnação é da justiça divina e que só ela pode nos dar uma melhor compreensão dos entendimentos daquilo que nos ensinou Jesus e da lei do Criador. E Kardec continua: as próprias palavras de Jesus não permitem dúvida a tal respeito. Eis o que se lê no Evangelho de São João, em seu capítulo 3. 3. Respondendo a Nicodemos, disse Jesus: em verdade te digo, que se um homem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus.
Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer já estando velho? Pode tornar ao ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, se um homem não renascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te tenha dito, é necessário que torneis a nascer. Adiante, e aí vem outros ensinamentos. Mas vamos a um comentário antes. Esse diálogo entre Jesus e Nicodemos é uma outra passagem que nos deixa patente nos ensinamentos de Jesus a lei da reencarnação. A Igreja, no entanto, a interpretou para explicar o renascimento pelo batismo. Mas Jesus foi explícito: o que nasce da carne é carne, ou seja, o corpo provém do corpo, é concebido a cada novo nascimento. Mas Jesus fala: o que nasce do Espírito é Espírito. O Espírito, portanto, não provém da concepção do corpo, mas do próprio Espírito, que por isso mesmo já existia antes de nascer. Renascer da água e do Espírito. A água, ela é o princípio material. Desde o início dos tempos, lá no Gênesis, Jesus, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas. E fez-se Deus a expansão e fez a separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus no lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. Portanto, desde lá do Gênesis, no capítulo 1, a partir do versículo 2, a gente vai ver que no Evangelho e também na Bíblia, no Antigo Testamento, a água sempre foi tratada como princípio material, ou seja, representando o corpo, quando Jesus que tem que nascer da água e do Espírito. A água representa o princípio material, que é o corpo, e o Espírito, o princípio inteligente, formando assim a necessidade da reencarnação para que todos possam buscar a sua evolução. Renascer de novo, a reencarnação, é esse o grande caminho para a evolução do espírito. E para terminarmos, vamos a uma palavra de Miramês sobre esta questão número 222. Ele diz assim: falando de reencarnação, estamos buscando lembrar aos espiritualistas desta lei que vigora em todos os mundos habitados, a troca de vestes para a renovação dos sentimentos. A reencarnação é aceita desde tempos imemoriais. A antiga Lemúria já alimentava esta crença nas vidas sucessivas, como igualmente a Atlântida. Depois, a herança passou para a Assíria, Egito, Índia e Indochina. Como a verdade permanece de pé sob quaisquer circunstâncias, ela atravessou séculos e milênios com as variadas roupagens, mas nascendo e renascendo em muitos países, como luz que deveria algum dia clarear como o sol da verdade. A reencarnação encontrou seu ambiente favorável na doutrina espírita, até mesmo como princípio, como lei irremovível, para explicar muitos aspectos das desigualdades entre os seres que estagiam na Terra. Somente as vidas sucessivas nos mostram a bondade de Deus e a sua justiça. Que Jesus nos abençoe e ilumine os nossos corações. Muita paz.